Irmãos, vamos aqui nesta noite falar acerca de Cristo. Eu não sei pregar muitas coisas a não ser o Cristo. E nesta noite eu quero falar a cada um de vocês que está aqui acerca do servo sofredor. O servo que Isaías capítulo 53 e outros textos de Isaías ele vai nos falar. Mas para que nós possamos entender acerca desse capítulo, é necessário que nós entendamos o contexto dessa profecia. E o contexto das profecias que nós iremos falar, elas referem-se especialmente ao Messias, ao Cristo enviado por Deus para salvar o pecador. Essas profecias elas foram separadas em 4 cânticos. Elas são conhecidas como o cântico do servo. E esse cântico você vai encontrar ele em Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, o capítulo 50, e o cântico também do servo sofredor, que é onde nós lemos. O capítulo 52, a partir do versículo 13, ele vai começar dizendo: olha, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Então é a partir desse capítulo anterior, o capítulo 52 de Isaías, do versículo 13, que nós vamos conhecer um pouco mais do cântico do servo. Aqui vai mostrar a parte do sofrimento desse servo. Então note isso, essa profecia acerca do servo sofredor, ela é dividida em 4 cânticos, nos capítulos que aqui já foi falado. Quando você vai ler Isaías capítulo 42, abre a sua Bíblia lá, você vai ver que ele vai relatar a missão desse Messias, desse Cristo que haveria de vir. E ele vai registrar assim: eis que o meu servo, a quem me sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumeia. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nele está o espírito, ao que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o meu povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativeiro e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então nós vemos o cântico desse servo. É o próprio Deus que está cantando acerca desse servo. E ele começa dizendo: olha, o meu servo a quem eu me sustento, o meu escolhido em quem se compraz a minha alma. É Deus que está falando: olha, nesse servo que eu vou mandar, ele vai sofrer. Nesse servo que eu vou mandar, ele vai passar por escárnio, vai passar por um grande sofrimento, mas é nele que minha alma se compraz. Deus está dizendo assim: é nesse sofrimento, é nesse servo sofredor que a minha alma tem alegria, que o meu ser se compraz, que o meu ser se deleita. Ou seja, Deus ele tem um atributo, a sua autossuficiência. Deus não precisa de nada e nem de ninguém para ele ser quem ele é. Ou seja, Deus ele é feliz, alegre, podemos assim dizer, nele mesmo. Então, se Deus não precisa de mim, de você, nem dos anjos e qualquer criatura ou criação para ser quem ele é, então isso traz a nós coisas gloriosas em saber que em seu próprio Filho, Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, se alegra. Quanto mais deveríamos ser nós, seres pecadores. Deveríamos também nos alegrar nesse servo. Deveríamos também cantar com alegria nesse servo e dizer a ele que ele é o amante das nossas almas. Dizer a ele que ele é tudo que nós temos. Dizer a ele que toda a nossa vida pertence e se alegra nele. Por quê? Porque o próprio Deus canta acerca desse servo, dizendo que a sua alma se alegra nele. Então essas profecias vai trazer um cântico desse servo. Um servo a qual esse Deus dá o testemunho dele.
E nós vamos ver ainda no capítulo 42, aí o versículo 2, que esse servo ele não clamará, ele nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse servo não iria se importar com a fama, esse servo não iria se importar com força carnal. É por isso que quando ele foi questionado, Jesus disseram a ele: olha, você é o rei dessa terra? E ele diz: não, dessa terra não. E se eu fosse, bem certo que os meus súditos lutariam por mim. Ou seja, ele não queria fama. É por isso que quando ele curava, ele dizia: olha, não fale para ninguém, fica quieto, vai tão somente ao sacerdote e apresenta o que Moisés fala na lei. Ele não manda ninguém sair divulgando acerca dele. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas fossem atraídas por aquilo que ele poderia dar, por aquilo que ele poderia realizar, mas por aquilo que ele era. E quem ele era? Ele era aquele a quem o próprio Deus comprazia a sua alma. Então ele não queria fama, ele não queria status carnais, ele não queria um reino carnal. Antes ele queria somente exercer o que Deus nos dá em Isaías capítulo 42. Ele queria promover a justiça, ele queria cuidar daqueles que estavam caindo, ele queria promulgar a equidade e a igualdade entre todos de forma espiritual. Então ele não ia se importar com coisas terrenas, ele não iria se importar com as coisas carnais, e nem tampouco a sua fama seria a sua maior marca, nem tampouco as coisas que ele iria fazer, milagres, curas, maravilhas, prodígios, seriam as suas maiores marcas. A marca que ele deixou para essa terra é a que foi pregada nesse domingo de manhã, e é a mesma que ele espera e exige de nós. Ele seria marcado, como o texto vai dizer, pelo seu caráter íntegro. Ele seria marcado pela sua justiça, ele seria marcado pela sua prudência, ele seria marcado pela sua beleza de caráter. E nós vamos ver isso perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus ele nunca pecou, Jesus ele nunca foi injusto, Jesus Cristo nunca mentiu. Não há sequer nenhum pingo de pecado na pessoa de Cristo. Para quê? Para que se cumprisse a profecia acerca dele. Contudo, nós vamos ver que ele sofreu no lugar dos pecadores. Nós vamos ver essa qualidade nesse servo. E qual é essa qualidade que Isaías capítulo 42 vai dizer? Ele seria promulgador da justiça. Isaías, voltando lá para o capítulo 53, o versículo 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, quem? O justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ou seja, a marca desse servo é justiça, o caráter desse servo é justiça, o conhecimento do servo e a submissão à vontade de Deus garante para nós também o que? A justificação. Todos os que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que se achegam à fé, a esse servo justo, recebe exatamente o que Isaías, Jesus Cristo pregou, os apóstolos ensinaram, principalmente Paulo, a justiça de Deus. Então Deus, ele é justo. Cristo, ele é justo. Leia os Salmos e você vai ver Deus declarando: eu, Senhor, amo a justiça. Com justiça o Senhor julgará os ímpios. Com justiça Deus também retribuirá aos seus santos. O caráter de Deus é justo. A essência de Deus exala a justiça. Isso resulta para nós a garantia também de justificação. Mas para o ímpio vai resultar também coisa terrível, para o julgamento que Deus vai realizar mediante também a esse mesmo servo. Então Cristo, ele é justo. Ele prega a justiça, ele promulga, proclama a justiça. E por causa dessa justiça, a qual ele satisfez com o seu penoso trabalho, mostrando que ele é justo, ele também justificará todos aqueles que pela fé se achegarem a ele. Então uma qualidade que eu quero separar desse servo sofredor, desse servo a qual Deus dá testemunho, é esse: ele é justiça. Não somente justiça. Isaías capítulo 42, o versículo de número 6 vai dizer: eu, Senhor, te chamei em justiça. Preste atenção. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo para com os gentios. Versículo de número, capítulo 49 agora, versículo de número 6 também diz: assim diz ele:
pouco é seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Ou seja, outra marca desse servo, o servo do Senhor, aquele permite que com todos os homens que vivem em trevas, se acheguem agora ao acesso da luz. Qual luz? A luz que provém lá do Calvário, a luz que provém lá da cruz de Cristo, a ponto de que todos pela fé que se achegar essa luz, não continuará em trevas. Então esse servo, ele tem poder, irmãos, ele tem poder para realizar o que nós lemos no capítulo 42, versículo 6, para abrir os olhos do cego. O que isso representa? É dar luz para quem está vendo na escuridão, é para chamar o gentio das trevas, aqueles que vivem das trevas, para quê? Para morar na luz. Essa é uma das marcas desse servo, ele seria marcado como luz. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que raiou sobre as trevas. É comprovado pela palavra de Deus em Gênesis que para haver criação, para haver vida, foi necessário luz. Por isso que o primeiro ato da criação de Deus diz: haja luz, e houve luz. A ciência diz que sem luz é impossível haver vida na terra. Assim também é no contexto espiritual. Se Deus ele não enviar a sua luz poderosa para os homens, nenhum homem poderá ter vida. E assim era a situação dos homens. A Bíblia descreve todos os homens mortos. A Bíblia descreve todos os homens morando em trevas. É isso que Isaías capítulo 9, versículo 2 vai dizer: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Nós estávamos mortos, nós estávamos habitando na sombra, nós estávamos habitando na escuridão da morte. Mas Deus ele prometeu trazer um menino a essa terra, um menino Jesus. E esse menino seria a luz do mundo. Ele seria aquele que iria resplandecer nas trevas. É por isso que eu declaro que ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Todos aqueles que andam comigo não tropeçam os seus pés. Todos aqueles que andam comigo não mais ficará em trevas. Antes passou da morte para a vida. Antes passou das trevas para a luz. Cristo é essa luz que resplandeceu. É por isso que João vai dizer: nele estava a vida. E o que? A vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz do mundo. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia quer dizer quando está falando de luz? Está falando de vida, está falando de felicidade, está falando de paz. Então quando a marca desse servo está dizendo que ele é luz, ele traz luz sobre as trevas, está dizendo que aonde a morte ele traz vida, aonde a escuridão ele traz luz, aonde há sofrimento ele traz alegria, aonde há tristeza ele traz felicidade, aonde já não há mais a presença de Deus, ele pela sua vida, ele pelo seu sangue, faz com que a paz de Deus reine novamente sobre a vida e sobre aquele ambiente. É isso que a Bíblia está dizendo desse servo. Está dizendo que Colossenses capítulo 1, versículo 17 vai dizer: porque todas as coisas foram criadas nele, e nele tudo subsiste. Nele tudo tem um propósito. É somente em Jesus Cristo, a luz do mundo, que nós temos vida. É somente em Jesus Cristo, a luz do mundo, que nós temos felicidade verdadeira. É somente em Jesus Cristo, a luz do mundo, que nós temos paz. É somente em Jesus Cristo, a luz do mundo, que nós temos claridade para caminhar até a eternidade para com Deus. É somente nele que há propósito de vida. É somente nele que há a existência real da nossa vida, irmãos. A felicidade que você procura nas baladas, nas mulheres, a felicidade que você procura nos seus pensamentos carnais, a felicidade que você procura na tecnologia, a felicidade que você procura na sua faculdade, no seu trabalho, a felicidade que você procura nesse mundo, você não vai encontrar. Ajunte os melhores arqueólogos para cavar a mais profundidade da terra, você não vai encontrar. Essa é uma riqueza que somente Cristo oferece. A paz que Deus oferece para os homens não é uma paz condicionada a carro, casa, dinheiro, vestes, nada dessa terra. É uma paz que nós somente encontramos em Cristo Jesus.
Tudo que nós necessitamos só há em Cristo Jesus. É somente nele que nós temos essa vida eterna. É somente nele que nós teremos paz eterna. É somente nele que nós teremos alegria eterna. Se nós tivéssemos a ciência disso, irmãos, nós iríamos dormir com mais tranquilidade, nós iríamos acordar com mais alegria, nós iríamos trabalhar mais dispostos a fazer tudo para a glória de Deus. Este versículo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nós iríamos viver ou morrer mais para a glória de Deus, se nós tivéssemos um entendimento muito mais do que na nossa mente, mas no nosso coração, nós iríamos nos deleitar mais na pessoa de Cristo Jesus. Nós iríamos poder o que o próprio Deus disse: é nele que a minha alma se compraz. É nele que a minha alma tem alegria. É nele que minha alma tem a verdadeira felicidade. É nele que a minha alma tem a verdadeira paz. É nele que há propósito para a minha vida. É nele que eu começo a enxergar a vida com Deus de forma mais extraordinária. É nele que eu consigo enxergar os cultos com mais alegria. É nele que eu consigo entender melhor as riquezas do Evangelho. É somente em Jesus Cristo. E essa luz está resplandecendo sobre nós aqui nesta noite. Ele brilha mais que o sol, ele brilha mais que as estrelas, ele brilha mais do que essa luz, ele brilha mais do que qualquer coisa, e não há nada para que nós possamos comparar a ele. Sabe o que Apocalipse diz? Que nós já não mais necessitamos da luz do dia, nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor estará sobre nós e brilhará e iluminará o seu povo. Deus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, e ele chama nesta noite todos que estão em trevas aí a essa maravilhosa luz. Deus é luz, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é felicidade, Deus é esperança, Deus é tudo que a nossa alma necessita, irmãos. Uma frase muito linda de John Piper é essa: se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro será capaz de preencher o vazio ali deixado. E essa é uma verdade das Escrituras. Essa é uma verdade do Evangelho. Se você tem Cristo, você tem tudo. Está desempregado, mas tem Cristo, você tem a maior riqueza. Está sofrendo, está enfermo, mas você tem Cristo, você é a pessoa mais saudável do mundo. Está passando pela maior dificuldade, mas você tem Cristo, você está andando no mar de rosas. Está passando pelo vale da sombra e da morte, mas você tem Cristo, você tem a certeza da vida eterna. Ainda que você não tenha nada nessa terra, mas se você tem Cristo, irmãos, então você tem tudo que a sua alma necessita. Amém. Ele é a luz do mundo. O cântico revela que esse servo seria marcado pelo seu caráter justo e pregaria a justiça. Ele seria luz nas trevas, e ele seria poderoso em palavras. Isaías capítulo 49, versículo 2 diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ou seja, o servo do Senhor, ele tem habilidade com a palavra, ele sabe lançar a palavra no momento certo. É por isso que ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem poder através da sua palavra para transformar a vida das pessoas. As suas palavras trazem alívio para o cansado e o oprimido. Irmãos, Hitler foi marcado pelo seu poder oratório. Um homem que nem era alemão dominou a Alemanha pelo poder da sua oratória, pelo poder das suas palavras. Shakespeare encantou o mundo com o seu romantismo pelas suas palavras. Muitos homens perversos, ímpios e até homens santos foram marcados pelo poder da sua oratória, pelo poder da sua palavra. Mas não há homem tão fantástico, não há homem que nós possamos igualar a ele como Jesus Cristo. Os meus olhos muito desejaram ver esse Cristo, os meus ouvidos muito ansiaram por ouvir a voz desse Cristo. Agostinho, ele ouviu: a sua voz rompeu a surdeza do meu coração. Ou seja, ele tem poder na sua palavra, ele é poderoso em palavras. E qual é a palavra que ele diz a nós? Jeremias 31:3: com amor eterno eu amei vocês, também com amável benignidade eu atraí cada um de vocês. Esse é o convite do Evangelho. Essa é a palavra que ele lança não aos nossos ouvidos, mas ao mais íntimo do nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada mais cortante do que
do que dois gumes. Ou seja, ela penetra o mais íntimo do nosso coração e faz divisão entre alma e espírito. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Cristo. Cristo, ele vai dizer em Isaías que o Senhor me ungiu e Ele me deu uma língua erudita. Para quê? Para que no momento certo saiba falar palavras para o cansado e o oprimido, para que no momento oportuno eu proclame a justiça de Deus. E esse Deus amoroso, esse Cristo que fala de forma amorosa, Ele convida nós nesta noite e espera que nós atendamos o seu convite. É por isso que Ele diz em Mateus 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras de Cristo. Essa é a mensagem que Cristo traz ao mundo. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de esperança. O convite que Ele faz para os homens é um convite de amor. É por isso que Ele diz: vinde. Só vai quem quer, irmãos. Vai pela fé a esse Cristo. É por isso que Ele disse: aquele que quiser vir após mim. Se eu recebesse esse convite, falando por você, eu não dormiria nesse momento. Se eu recebesse esse convite antes, quando eu tinha 5, 2, 3 anos, eu não ficaria cocheando como você. Se eu ouvisse essas palavras, eu não ficaria com meus pés parados. Eu iria a esse convite, a fim de encontrar descanso, a fim de encontrar um fardo suave, a fim de encontrar um jugo suave, um fardo leve. O pecado, irmãos, tem um fardo que os homens não conseguem caminhar por si só. O pecado tem um fardo que os homens não conseguem deixar por si só. É por isso que Jesus, Ele fala pela sua palavra: vinde. Ele convida: vinde todos que for a Ele. De maneira nenhuma Ele vai rejeitar. Todo aquele que for a Ele com fé, de maneira nenhuma Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Chegue-se a Ele pela fé, porque as palavras que Ele tem para dizer para você é palavra de amor. É palavra de amor. E Ele mesmo diz: eu vos amei e amei até o fim. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa é a mensagem de Cristo, irmãos. Nós nunca mais iremos ouvir outra declaração de amor como essa. Nunca mais vai ser ouvido palavras tão amorosas como as palavras de Cristo. Palavras capazes de converter o mais vil dos homens. Palavra de converter a mais vil das mulheres. Palavra de converter o mais terrível dos pecadores, como esse santo e amoroso Evangelho de Jesus Cristo. Esse amor, irmãos, deve nos constranger. Se Ele não nos constranger, nada irá mais nos constranger. Essas palavras devem nos converter. Se ela não nos converter, não será a boa aula do seu professor na faculdade, na escola, não será a palestra de motivação no seu trabalho que irá te converter. Se a cruz de Cristo, a cruz desse servo, não for capaz para te atrair com benignidade e amor, mais nada irá te atrair. É somente esse Senhor. E Ele fala amorosamente a nós aqui nesta noite: porque eu amei o mundo de tal maneira que eu dei a minha própria vida por amor de vocês. Para quê? Para que cada um que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Evangelho é o que nós cantamos aqui nesta noite. Só amor, só amor. Louvado seja o teu nome, Cristo. Maravilhoso tu és. Bendito e santo. Vamos ler novamente Isaías capítulo 53. Esse é o servo. Esse é o servo que viríamos. Se ele não for suficiente para nós, nada, absolutamente nada será. Se nesta noite ele não for capaz de dar vida para os mortos, nada dará. Se nesta noite ele não for capaz de restaurar a sua vida, nada restaurará. Se ele não for capaz de renovar a sua vida hoje, nada vai te renovar. Se esta palavra, se este Senhor, Ele não salvar a sua vida e te levar para junto do Pai, eu e mais ninguém, porque não há entre os nomes dado, nem no céu, na terra, outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, se não for pelo nome desse servo. Ele é suficiente para nós.
Isaías capítulo 53, versículo 5 vai dizer: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre Aleluia. si. Olha que coisa gloriosa, a iniquidade deles quem? A sua iniquidade, os seus pecados, as suas afrontas, as coisas mais terríveis que eu e você já praticamos, Cristo já levou sobre ele. Esse servo sofredor levou os nossos pecados. Jesus aquele foi equiparado aos transgressores. Embora ele nunca houvesse transgredido, ele pagou pelo preço das nossas transgressões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi o sacrifício substitutivo. Já desde o Gênesis, ou seja, desde a antiguidade, o prenúncio do sacrifício expiatório já era demonstrado apontando para a pessoa de Cristo. Lembra de Adão quando ele pecou? Ele tinha relacionamento com Deus, ele era amigo de Deus, andava com Deus. Deus todos os dias vinha se relacionar com Adão. Mas houve um dia que Deus desce no jardim e questiona: onde tu estás? Adão então escondido declara: Senhor, me escondi, porque eu reconheci, eu percebi que eu estava nu. Deus falou: Adão, comeu você do fruto que eu falei que não era para comer? Senhor, a mulher que tu me daste. Mulher, você comeu do fruto de Deus, seu marido foi a serpente que tu criaste. E o que Deus fez? Matou um animal. Para quê? Para fazer daquele animal, da pele dele, uma veste para cobrir a nudez do homem. Assim também foi dada a lei de Moisés. Era necessário sacrificar animais continuamente. Para quê? Para que houvesse de momento temporário a expiação do pecado do povo. Então um animal era sacrificado para que uma pessoa pudesse receber o perdão dos pecados. Assim como no paraíso, no Éden, Deus matou um animal inocente para cobrir o pecador, assim como na lei mosaica um animal morria para cobrir o homem, para trazer ali perdão para o homem pecador, assim também seria a obra de Cristo. Assim também seria o sistema sacrificial de Cristo. A morte de Cristo serviria para cobrir a nossa nudez. A morte de Cristo serviria para expiar os nossos pecados. Mas diferente do Antigo Testamento, que era contínuo esse sacrifício, nós vamos ver que em Cristo Jesus esse sacrifício foi dado de uma única vez para todo sempre. Ou seja, o sacrifício que era em Jesus Cristo era semelhante ao do passado. Como? Deus ordenava que um animal inocente morresse pelo culpado, que um animal sem culpa morresse pelo transgressor. Assim éramos nós era o culpado e Cristo era inocente. Nós éramos o injusto e Ele era o justo. Nós éramos o condenado e Ele naquela cruz, irmãos, tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou a cruz que era sua. Ele tomou a cruz que foi criada para você. Ele carregou e sofreu a pena dos pecados que eram seus. Ele pagou a ira de Deus. Ele sofreu a plena ira de Deus. O inocente morreu pelo culpado. O bendito morreu pelo maldito. Será que isso não constrange-nos? Será que isso nos dá mais amor por Ele? Saber que aquela cruz era nossa. Saber que nós não tínhamos merecimento desse amor. Saber que nós merecíamos de fato a eternidade no inferno. Saber que nós merecíamos sofrer a ira de Deus. A cruz que Ele foi crucificado era minha. Era para a sua mão estar sendo perfurada. Era para os seus pés estar sendo perfurados. Era para a sua cabeça estar recebendo coroas de espinho. Era para você estar sendo escarnecido. Era para você estar recebendo paulada na cabeça. Era para você estar recebendo bofetada no rosto. Era para você estar passando sede. Era para você estar
separado de Deus. Cristo naquela cruz foi separado por alguns instantes do seu próprio Pai. É por isso que ele clamou no Getsemane: Deus, se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice que Cristo estava dizendo era que ele não queria ficar sem estar junto de Deus. E ele preferiu passar um tempo distante daquele a qual ele é um, para que nós jamais ficássemos separados. Ele preferiu pagar o preço dos nossos pecados. O Rei glorioso preferiu se fazer servo sofredor. O Rei glorioso, que era adorado nas alturas, preferiu descer a essa terra e ser escarnecido por você e por mim. O justo se fez injusto. Sabe o que é isso, irmãos? É graça de Deus. Esse sacrifício substitutivo fez com que nós que merecíamos aquela cruz saíssemos dela e Cristo fosse colocado nela. Esse sacrifício substitutivo, onde toda a humanidade estava no tribunal de Deus, fez com que nós que merecíamos a sentença, condenada, Cristo entrasse em cena e dissesse: olha, eu vou pagar a fiança deles, eu vou pagar a dívida deles. E quem era o acusador? Era o diabo. E qual foi o preço que ele colocou? Não foi ouro e nem foi prata. Ele olhou para o nosso Salvador e falou: eu quero toda gota do seu sangue. Deus então, para executar o seu decreto da eternidade, qual era? De matar o seu filho, o seu Cordeiro Santo, aceitou esse preço e enviou o seu filho para executar sobre ele a sua justiça. Então o sangue de Cristo foi derramado para comprar seres que não valia um centavo, seres que não valia nada. Ele derramou o seu sangue precioso, ele deu toda a sua vida para que a nossa vida fosse resgatada do pecado, para que a nossa vida fosse resgatada do diabo, para que as nossas vidas fossem resgatadas de tudo aquilo que nos separava de Deus. Sabe o que isso custou? Sangue. A sua família custou sangue, os seus filhos custou sangue, a sua vida custou sangue, a vida da sua mãe custou sangue, a vida desta igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não tínhamos nada, mas Ele mesmo assim preferiu abrir os seus braços e ali derramar cada gota. E sabe o que o Evangelho foi escrito? Foi escrito com o sangue dele, dizendo: vos amo e vos amo. Aleluia. Bendito é o teu nome. Cristo, ele era adorado. Cristo, ele estava num alto e sublime trono. Os anjos declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. Os anjos se alegravam na presença do Cristo. Os anjos se regozijavam em olhar o esplendor do Cristo. Os anjos estavam continuamente dizendo: bendito é o Cordeiro de Deus. Todos os seres glorificavam o nome dele. E esse Senhor agora se despojou da sua glória. Ele tirou o seu manto real e colocou um manto de escárnio. Ele tirou a sua coroa de ouro incorruptível e aceitou usar espinhos em sua cabeça. Isso fala de pecado. Ele deixou o seu trono para ser envergonhado naquela cruz. Tudo isso por você, meu irmão. Tudo isso pela sua vida. A sua vida tem valor. A sua alma é preciosa para Deus. Deus te amou tanto que Ele deu a sua própria vida. Deus, Ele se importou tanto com o homem que Ele deixou de importar-se com a vida do seu filho, matando ele. Você já parou para pensar que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vai para o monte lá, sacrifica o seu filho. No momento que ele iria sacrificar o seu filho, Deus bradou lá do céu dizendo: Abraão, não faça mal ao menino. Ali está o cordeiro. Isso estava representando eu e você. Nós estávamos para morrer, os nossos filhos, nossas famílias, nós estávamos ali para ser sacrificados. E Deus bradou no alto, através de João, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. Qual Cordeiro? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, ele foi para o matadouro mudo. Esse Cordeiro foi ao matadouro sem falar nada. Para quê? Para que diante de Deus ele chegasse e dissesse: Senhor, está
tetelestai, está consumado, quitado. Sabe a vida dela, sabe a vida dele, sabe a vida daqueles que hão de crer. Agora o Senhor é justo e justificador deles. Agora a vida deles pertence a você. Por quê? Porque lá na cruz eu comprei cada um deles. Porque lá na cruz eu derramei o meu sangue por cada um deles. Porque lá na cruz o meu sangue carimbou cada um deles. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é graça de Deus. E essa graça, irmãos, nesse sacrifício mostrado, Cristo, Ele manifesta tão abundante a graça ao nosso favor, que nada mais pode servir de condenação para as nossas vidas, se estamos em Cristo Jesus. Esse sacrifício traz a nós a garantia de uma eternidade com Deus. E qual é a prova disso? A prova é que no Antigo Testamento você não vai encontrar esses animais sacrificados ressuscitando. Você não vai encontrar nenhum animal, nenhum homem que sacrificava os seus filhos e a vida desses filhos voltando a viver. Mas quando você olha para Cristo e vai no sepulcro dele ao terceiro dia, você vai ver um anjo clamando a você: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Então Deus estava dizendo aos homens: eu aceitei esse sacrifício e agora ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita, e o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos. Ou seja, Cristo agora ressurreto, ele intercede e nos justifica diante de Deus, e prova disso é que ele deixou selado em nossos corações o teu Espírito Santo, a própria essência do seu caráter dentro de nós. Sabe o seu celular? Ele tem uma marca, uns iPhone, outros Samsung, outros LG. Não tem como falar que a marca da Apple, aquela maçã, é Samsung. Não tem como falar que a marca de roupa Lacoste, o jacaré, largatixa. Não, é uma marca para patentear, para mostrar, ó, esse tem uma identidade, esse tem uma marca, esse tem um dono, esse tem uma pessoa que ela pertence, esse é propriedade exclusiva. E quem que fez isso? O Espírito Santo, mandado pelo Pai, porque Cristo intercedeu, está nos nossos corações. Essa é a garantia dessa palavra. Esse é o conforto para as nossas almas. Essa é a esperança para toda a nossa vida cristã. Cristo sofreu, levou os nossos pecados. E o seu sofrimento trouxe a nós cura. O seu sofrimento trouxe a nós alívio do pecado. Vamos ler novamente o texto. Isaías capítulo 3. Isaías 53, perdão, versículo 3. Olha o que diz: era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você se lembra da crucificação? A morte mais cruel que Cristo poderia sofrer, ele sofreu. A morte mais vergonhosa que um homem poderia receber, Cristo ele recebeu. O sofrimento mais doloroso que um homem pode suportar, em Cristo esse sofrimento ultrapassou. É um sofrimento que a nossa mente ela não pode entendermos. É um sofrimento que a ciência diz que foi muito mais do que nós lemos ou ouvimos. Você já parou para pensar o que ele sofreu? Você já parou para pensar o que ele passou? Ele sofreu a ira de Deus. Nós não estamos falando de um Deus fraco,
um Deus frouxo, um Deus sem poder, um Deus que não é homem com H maiúsculo, não. Nós estamos falando de um Deus que esmaga os homens como que um inseto. Nós estamos falando de um Deus que pega os oceanos e mede com a concha da mão. Nós estamos falando de um Deus que mede o céu a palmos. Nós estamos falando de um Deus que veste os céus como nós colocamos cortina na nossa janela. Nós estamos falando de um Deus que se assenta nos céus e os seus pés repousam sobre a terra. Um Deus majestoso, um Deus grandioso, um Deus santo, um Deus que o salmista disse, coisa terrível é cair nas mãos desse Deus. Um Deus que coloca lugares escorregadios para os ímpios ali tropeçar e escorregar. É esse Deus que Cristo recebeu a ira. É esse Deus que Cristo sofreu todo o furor. Um Deus que é todo poderoso. Nós não temos compreensão disso, irmãos. Nós não podemos imaginar e nem tampouco nós poderíamos suportar esse sofrimento. É por isso que Deus, ele olhou dos céus e não encontrou nenhum justo. Abraão não poderia sofrer isso. Moisés não poderia sofrer isso. Davi, os reis, os profetas, os sacerdotes não poderia sofrer isso. Eu não poderia sofrer isso. Você muito menos poderia sofrer isso. Nenhum de nós poderíamos sofrer. É por isso que ele enviou o seu filho, para que ele sofresse em nosso lugar, para que o bendito fosse maldito, a fim do maldito diante de Deus ser bendito, para que o injusto se tornasse justo mediante o justo que se tornou injusto. Só ele poderia sofrer. Qual foi o sofrimento dele? Leia os evangelhos. Qual foi o sofrimento dele? Estude o sacrifício dele. Qual foi o sofrimento que ele passou? É fácil. Veja o que você merecia receber e multiplica isso pelos homens do passado, pelos homens do presente, pelos homens do futuro e por toda a eternidade no inferno. E coloque agora o peso disso sobre uma pessoa só. Se você se tortura, se você se angustia por um pecado que você cometeu, imagina Cristo colocando uma bolsa em suas costas e um peso tão grande que era o pecado de toda a humanidade ali, e ele carregando. E para que ele carregou? Para morrer, a fim de que esse pecado fosse lançado para o esquecimento da mente de Deus. Então nós, irmãos, temos a cura através desse sofrimento. Nós temos a libertação através dessa condenação. Nós temos a paz por causa do desprezo desse homem. Hoje nós somos o que somos por causa desse Cristo. Hoje nós só iremos para onde iremos. Por quê? Porque Cristo já abriu o vivo e novo caminho, dando agora a nós acesso à eternidade com esse Deus. Um Deus que já não olha nós mais como pecadores, um Deus que já não olha mais nós como inimigos dele, mas antes olha para nós e nos chama de amigos, nos chama de filhos. Cristo, através do seu sofrimento, trouxe a nós essa salvação. Cristo sofreu toda a dor que a humanidade deveria sofrer por causa do pecado. Mas ao experimentar a totalidade desse sofrimento, o servo sofredor destruiu o poder do diabo e do pecado que tinha sobre o homem. E agora o Senhor, não mais servo sofredor, mas glorioso, nos conduz diante de Deus. Pode fechar a sua Bíblia. O servo sofredor veio e sofreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Não pense você que ele voltará sofredor. Antes, ele voltará glorioso. João exclamou dizendo, quando ele veio a essa terra para sofrer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João, lá no Apocalipse, na consumação do século, ele vai dizer: eis aí o leão da tribo de Judá. O cordeiro tem a simbologia do sacrifício, da morte, do sofrimento. O leão tem a simbologia de que ele vai voltar glorioso para reinar sobre todos os homens. Então o servo sofredor sofreu, ascendeu aos céus, está glorioso à destra do Pai, e irá voltar para buscar todos aqueles que pela fé
creram nessa palavra e se arrependeram, para aqueles que todos que pela fé se achegaram nesse sacrifício e entregaram a sua vida a Cristo. Sabe o que me entristece? É que muitas pessoas naqueles dias vão olhar para Ele e falar: me leva. Ele vai dizer não. Senhor, abre a porta. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Por quê? Porque desprezou esse sacrifício. É isso que nós lemos. Era desprezado por nós. Nós reputávamos por aflito e ferido. Dele nós não fizemos caso algum. Sabe por que você não consegue progredir espiritualmente? Você não faz caso desse sacrifício. Sabe por que a sua vida é contínua de se afasta, volta, se afasta, volta? É porque você não leva a sério esse sacrifício. Sabe por que a sua vida é triste diante de Deus? Porque você ainda não entendeu esse sacrifício. Não há palavra mais gloriosa do que a mensagem da cruz. Não há nada tão capaz, mulher, homem, de te conduzir a Deus em paz, em glória, do que a mensagem da cruz. Você é um cristão frio, fraco, por quê? Porque você não dá casa ao sacrifício desse Cristo. Quando nós entendemos de fato que nós não merecíamos, o nosso maior desejo é sempre querer ficar aos pés dessa cruz. Quando nós de fato entendermos esse sacrifício, nós iremos despojar de toda velha tecnologia, nós vamos despojar de toda vaidade, de toda soberba, todo orgulho, toda prepotência. Nós iremos desejar mais a Deus do que os nossos amigos. Nós vamos passar mais tempo com Deus do que com os nossos amigos. Nós vamos ansiar mais pela presença de Deus do que por casa, carro, casamento, do que por filhos, do que por mulheres. Nós vamos desejar muito mais coisas celestiais do que eternas. Você já se perguntou por que você não consegue progredir, vencer? Você já perguntou por que você não consegue ser uma mulher santa, uma mulher que influencia jovens, outras mulheres? Você já parou para pensar que você talvez não é um homem exemplar? Você já parou para pensar o porquê você não consegue ser chamado de cristão, não consegue dar bom testemunho? Sabe por que dia após dia você tem que mandar mensagem: ora por mim porque eu estou fraco, ora por mim porque eu estou fraca, faz um jejum por mim porque eu estou cansado, eu quero desviar, já não quero ir mais ir para a igreja? É porque você ainda não entendeu esse sacrifício. Você está encaixado no texto que diz: desprezamos Ele, reputamos Ele, não fizemos caso algum dele. O segredo é ir à cruz. O segredo é olhar para essa cruz. O segredo é clamar pelo sangue vertido nessa cruz. O segredo é renunciar à tecnologia, às redes sociais e se apegar à palavra da cruz. O desejo é renunciar por um pouco os amigos e se achegar ao amigo verdadeiro que deu a sua vida por nós. O segredo é parar de pensar em como progredir no trabalho, em como granjear riquezas, e parar um pouco e ir até Cristo e falar: Cristo, agora eu só quero as riquezas celestiais, agora eu só quero as riquezas eternas. O segredo é você parar de olhar a vida das pessoas e começar a olhar para você e ver que você necessita desse sacrifício, você necessita dessa cruz, você necessita desse Senhor. Sabe por que o seu coração é duro? Porque não fazemos caso dessa palavra. Sabe por que nós vivemos uma vida de achar que nós não seremos aceitos diante desse Deus? Porque não fazemos caso dele. Sabe por que nós não conseguimos agradar a Deus? Porque a única maneira é através desse sacrifício, e dele não fazemos caso algum. O sofrimento dele para nós, a coroa de espinho que ele usou para nós, a cruz que era nossa e ele carregou por nós, não fazemos dele caso algum. Você deseja passar mais tempo com as coisas da terra do que com Deus. Você deseja mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino de Deus. Você deseja mais status, famas, popularidades, aceitação. Você aceita mais e mais relacionamentos do que esse sacrifício. Ele é oferecido para nós. Sabe o que nós fazemos? Quando pegamos,
vendemos ele por prato de lentilha. Quando aceitamos, o jogamos no bueiro. Nós pegamos o ato mais amoroso e gracioso de Deus e dele fazemos caso algum. Quer ser uma mulher santa, uma mulher virtuosa, uma mulher que a Bíblia elogia de forma que marido nenhum pode elogiar, uma mulher que Deus exalta ela por causa do seu temor, como nenhuma promoção no trabalho, passar de ano na faculdade pode exaltar. É só você se relacionar com esse Senhor. É só você pesquisar versículo por versículo da Bíblia que fala de você, mulher, de uma mulher que se parece com Cristo, digna de ser chamada cristã. Você, homem, quer ser exaltado por Deus como nenhum outro homem pode te exaltar. É só você se achegar a esse sacrifício e pedir para que Deus te conforme a imagem desse servo. E o que isso vai custar? Vai custar também sofrimento, vai custar também a nossa dor, mas esse sofrimento, essa dor, vai moldar o nosso caráter ao caráter desse Cristo. E sabe como nós vamos chegar? Vamos chegar aqui desejando pela mensagem do Calvário. Vamos chegar aqui desejando pela presença de Deus. Vamos chegar aqui desejando pela santa e gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. E pudera Deus nesta noite, irmão, invadir os nossos corações. Pudera Deus nesta noite fazer você sair daqui com o desejo de chegar na sua casa e prantear desejando por essa presença. Quem pudera você chegar na sua casa e orar como Moisés: rogo-te, ó Deus, para que eu veja a tua glória. Chegar como Davi diante de Deus e dizer: Senhor, a minha alma anseia por ti, como uma terra seca e cansada, onde não há água, simplesmente para eu ver a sua glória como um dia eu vi. Que o meu desejo para você seja esse, irmão. Chegue em sua casa e deseje essa cruz. Chegue em sua casa e fique aos pés dessa cruz. Chegue em sua casa e se aproxime do Senhor que morreu nessa cruz. Não faça desse sacrifício caso algum. Qual é a sua murmuração? O que você tem murmurado nos últimos dias? O Gabriel não liga para mim. O Roger não me procura. O Wellington então nem me fala comigo, só fica na dele. Qual é a sua murmuração? Nossa, os irmãos não conversam muito bem. Os irmãos não se esforçam para isso ou para aquilo. Os irmãos não compreendem. Irmãos, quem te entende é Deus. Quem te compreende é Deus. Quem sabe das suas necessidades é Deus. Qual é a prova disso? A prova que Ele não mandou eu morrer por você. A prova não foi que Ele mandou o Gabriel morrer por você. A prova não foi que Ele mandou eu falar para Zaqueu: desce da sua casa e entra na casa dele. Não, foi Cristo. Quando todos te desampararem, Cristo vai estar lá. Quando todos te deixarem, Cristo vai estar lá. Quando todos não derem a mínima para você, se você estiver apegado a essa cruz, Cristo, Ele vai estar lá com você. Então esse é o ânimo que você tem, essa é a esperança que você tem, essa é a mensagem poderosa, irmãos, para romper a dureza do seu coração e saber que Deus te ama, saber que você é amado por Deus, saber que é um ser no céu todo glorioso que deu a vida dele por você. Essa é a sua esperança. Então creia nessa mensagem, creia nesse Cristo. Abaixe sua cabeça por alguns instantes. Eu conheço a história de algum de vocês. Nós sabemos, como foi pregado pela manhã, os frutos de alguns de vocês. Sabe, mulher, o que você está demonstrando? Apostasia. Sabe, homem, o que você está mostrando? Frieza. Sabe o que você, mulher, está mostrando? Você está a um passo da sua morte espiritual. Sabe você, homem, o que está demonstrando? Você está a um passo para errar. A única maneira de você escapar disso é através desse sacrifício de Cristo. Sabe que as suas obras, a sua vida está mostrando? Que Ele para você não tem caso algum. Sabe o que você está expressando pelas suas obras?
que Ele para você não vale nada, que a sua vida é melhor que a vida dele, que os seus propósitos e objetivos são melhores que o dele. Está rejeitando esse sacrifício. Mas Deus não te trouxe aqui para te condenar, mas para dizer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. A sua raiz se renovará e ele começará a crescer e voltará a dar frutos. O sacrifício de Cristo te garante perdão. O sacrifício de Cristo te garante justificação. O sacrifício de Cristo te garante uma vida muito melhor do que essa espiritual que você está vivendo. A sua ansiedade, Ele levou naquela cruz. O seu medo, Ele levou naquela cruz. A sua dor, Ele levou naquela cruz. O seu sofrimento, Ele levou naquela cruz. Toda a sua vida morta, Ele levou naquela cruz. Se achega a ela, porque é lá que você tem solução para os seus problemas. Chega até ela, porque é lá que você tem vida para a sua morte. Chega até ela, porque é lá que você tem perdão para os seus pecados. Chega até ela, que é nela que você tem justificação para a sua injustiça. Chega até nela, porque é nela que você tem a presença de Deus. Ore nesse momento, confesse a Ele. Ele sabe que você está necessitando desse sacrifício. Foi para você mesmo que Ele morreu. Foi para você mesmo que Ele se entregou. Você talvez nesse momento diga: irmão, meu pecado foi muito grande. A minha afronta diante de Deus foi muito grande. Deus, Ele disse: ainda que haja pecado tão vermelho como a escarlata, o sangue de Cristo purifica esse vermelho carmesim, faz te tornar branco como a neve, como a lã. Talvez você está pensando: não, Ele não vai me aceitar. Ele nesses sacrifícios já te aceitou. É fé, irmãos, para chegar nele. É fé para se render a essa cruz. Olhe para a cruz. Deus, nesse momento eu oro ao Senhor, Pai, pedindo